Bom dia, quarto ano. Então, mais uma vez, mais uma aula, tá bom? Meus amores, a gente tá fazendo uma revisão, então eu só vou pincelar, assim, explanar um pouco sobre os assuntos que, na verdade, vocês já viram e tenho certeza que aprenderam, né? Se eu lançar atividade, vocês me enviam, tá bom? Depois da videoaula. Olha, vamos falar sobre pecuária, extrativismo. Esses dois temas estão na página 10 e 11 de geografia, beleza? Por exemplo, pecuária nós sabemos que é a criação de animais. Se está falando em criação de animais, a gente está falando uma gama de animais. Equinos, suínos, bovinos, aves, entendem? Então, a pecuária está relacionada à criação de animais. A criação de animais, ela tanto pode ser extensiva como intensiva. Lembrando que a atividade extensiva, por exemplo, o gado ele vai se desenvolver no pasto, solto, certo? Tem veterinário que vai fazer algum tipo de intervenção medicamentosa ou cirúrgica, enfim, se for necessário, lógico, tem a participação do veterinário. Quando a gente fala de intensiva, lembrando que a gente está falando de confinamento, como a gente está vivendo agora. O confinamento seria o quê? A criação de animais em um espaço mais reduzido, ele não fica solto no pasto, e há outros trabalhadores envolvidos, como zootecnista, né? Veterinário, entre tantos. Então, dentro desse confinamento, há uma alimentação mais adequada, a utilização de medicamentos ao longo da vida deste animal, enfim. Partindo desse ponto, acredito que não tenha deixado aberto alguma coisa, sim, mas só para relembrar. Pecuária também está relacionado com o que utilizamos. A gente sabe perfeitamente que a pecuária como a criação de animais, então está relacionada com a carne desses animais, o corte de carne desses animais, que serve, logicamente, tanto para a nossa alimentação, que nós acabamos nos ingerindo disso, e como também vai ter a derivação desses alimentos, desses elementos. Os animais vão poder fornecer o couro, vai poder fornecer a gordura, vai poder fornecer o leite, ovos, enfim, tudo isso está englobando pecuária. Quando a gente fala em extrativismo, lembrando que é extrair, certo? Extrativismo, extração. Então, se estamos extraindo, a gente está falando de atividades como a extração do açaí, do látex para a fabricação de borracha, do petróleo. Está relacionada à pecuária também, porque, de certa forma, está se saindo a matéria-prima do campo para que a gente possa fazer, não fazer, mas cumprir as necessidades que geralmente temos durante e ao longo da vida, não é isso? No extrativismo, a gente tem que saber três, que são os três principais. Animal, mineral e vegetal. São as três. A vegetal, falamos da agricultura como um todo, a retirada de árvores, não é isso? Para a produção de outras coisas as quais a gente vai utilizar, vai cumprir as nossas necessidades. Quando a gente fala em mineral, minério de ferro, alumínio, prata, enfim, são retirados do solo. Agora a gente está falando do solo, certo? São retirados do solo para concluir a atividade dos minérios, certo? E por fim, nós temos o animal, que foi o que eu acabei de falar, que é o extrativismo animal. Visto isso, fechado esse assunto, se puderem me acompanhar com o livro, ótimo. A gente vai para a página 12. E na página 12, a gente vai falar sobre problemas ambientais no campo. Pois é, da mesma forma que nós utilizamos, de forma muitas vezes inadequada, isso acarreta danos à natureza. Porque há um desmatamento desenfreado, a má utilização dos recursos naturais de forma desordenada e acaba causando uma série de prejuízos à mãe natureza, tá? Prejudica
bonito. Por quê? Porque nós vamos desmatar áreas verdes, como a tia já falou. De repente, aquele rio que tinha ao seu redor uma mata, e essa mata ela acaba sendo retirada, acontece das situações se tornarem ainda mais difíceis, como é o caso do assoreamento dos rios e a erosão dos solos, certo? Quando a gente se refere à erosão, estamos falando justamente da mata que nós tiramos e aquele solo, ele vai ficar descoberto. Ele ficando descoberto é como se fosse uma ferida, em que nós acabamos ferindo ela e ela não vai cicatrizar de forma adequada. Essa erosão é justamente o solo que fica desprotegido, certo? Quando a gente se refere ao assoreamento, a gente tem que relacionar assoreamento aos rios. E esse assoreamento causa o quê? Ele é natural, ocorre de forma natural, mas devido às atividades humanas, ocorre de forma mais gradativa, com mais força, tornando esses rios menos fundo, né? Porque os sedimentos vai cair dentro dos rios, vão formar bancos de areia. Esse rio pode acabar tendo um desvio. As navegações acabam tendo, no caso das atividades das navegações, por exemplo, acaba se tendo ainda certos prejuízos. A questão dos animais, eles também acabam não tendo seu espaço correto. Isso a gente está falando de peixes, assim como também outros animais terrestres. Enfim, então a gente vê que nessas necessidades que a gente acaba tendo e elas são cumpridas, há uma troca bem complicada, porque todas essas atividades, pecuária, agricultura, extrativismo, elas acabam sim, não há como, elas acabam prejudicando o meio ambiente. E se está prejudicando o meio ambiente, de certa forma, irá nos prejudicar também. Porque nada é diferente um do outro. Nós fazemos parte da natureza. E diante da natureza, diante dessas situações, diante desses problemas que acarretam na natureza, acabamos também absorvendo diversos problemas. Certo, meus amores? A gente está falando, quando fala assim desmatamento, temos que lembrar da fauna e da flora. Flora de amplo, estamos falando da natureza como um todo. As vegetações, a mata nativa, os rios, certo? E quando a gente fala sobre a fauna, estamos falando dos animais. Conforme as cidades vão crescendo e vão tomando espaço cada vez mais dentro dessas florestas, os animais vão perdendo seus espaços de vivência, certo? Eles acabam perdendo seus espaços de vivência, perdendo a chance de sobreviver, porque tem animais que precisam de um amplo território para que eles possam se desenvolver, crescer e se multiplicar. Quando esse espaço é reduzido, a alimentação também é reduzida, a água, esses animais ficam mais vulneráveis na cidade, porque eles acabam entrando à cidade em busca de alimentos e pode haver incidentes, né? Como a gente utiliza muito os automóveis, bicicleta, entre tantos outros transportes, acabam havendo um desequilíbrio ambiental devido às nossas buscas dentro da natureza, tá certo? Bom, na página 13, que vocês sabem, nós temos aqui o garimpo, certo? Garimpo esse, que quando a gente fala em garimpo, ele para os dias atuais, ele é primordial. Sim, ele é primordial porque muitas coisas tecnológicas, em especial, só funcionam se for com o uso desses elementos que são retirados da terra, né? Níquel, ouro, prata, enfim, são matérias-primas retiradas do solo. E para que isso aconteça, a atividade do garimpo. Com a atividade do garimpo, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é um garimpo autorizado, legalizado. Mesmo assim, vai danificar o meio ambiente? Vai. Mesmo com toda a legalização,
prejudica o ambiente, sim. Então, quando a gente fala em garimpo, a gente está vendo do descacaviar desse solo. Nós estamos vendo um trabalho em que é jogado o material que não é mais utilizado fora, descartado de forma irregular, contaminando o solo por conta desses minérios. Então, o garimpo é uma atividade? Mas existe também essa preocupação com o meio ambiente, sabendo que o garimpo vai em busca de materiais mais preciosos, de cursos mais valiosos, como aqui mesmo está sendo dito. Olha, meus anjos, por enquanto a nossa aula do quarto nós damos encerrada neste momento. Tia vai enviar a atividade e vocês acabam me enviando, tá bom? Só mais uma vez, se por acaso houver ainda alguém que queira enviar a atividade avaliativa que não pôde fazer, eu tô sempre esperando, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.